As Assembleias de Deus no Brasil vão completar 100 anos. Você faz parte dessa história. Cheio do Espírito Santo. Glória ao que está contigo. Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo de fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. As assembleias reformadas estão dando
Daniel Berger, Gunnar Fingre e seu irmão. Os outros pioneiros ainda estão lutando. É Cristo lá do céu abençoando. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Cada cidade de nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Em cada povoado tem uma igreja e o diabo já perdeu a peleja. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Gunnar Fingre, nascido em Östra Husby, Suécia, 8 de agosto de 1879, seu pai era jardineiro. Sendo crente, educou seu filho no Evangelho. Aos 9 anos recebeu de Deus a chamada para a obra, tornando-se cheio do Espírito Santo. Aos 12 anos desviou-se, caindo profundamente no pecado até os 17 anos, quando o Senhor outra vez o chamou e renovando-o. Aos 18 anos foi batizado nas águas. Em 30 de outubro de 1903, viajou para a cidade de Gotemburgo, onde embarcou para a cidade de Hull, Inglaterra. Continuando de trem para Liverpool, embarcando em um vapor para atravessar o Atlântico com destino a Boston, seguindo para Kansas City. Foi morar na casa de seu tio Carl Fingre. Em fevereiro de 1904, viajou para St. Louis, a fim de trabalhar no Jardim Botânico. No verão de 1909, Deus o encheu de grande sede de receber o batismo com o Espírito Santo. Em novembro do mesmo ano, em uma conferência batista em Chicago,
o Senhor batizou com o Espírito Santo. O irmão por nome Adolfo Ulde, tomado pelo Espírito de Deus, trouxe uma palavra de revelação, dizendo que Gunavingre deveria ir para o Pará, cuja língua era o português. Disse também que ele iria se casar com uma mulher de nome Strandberg, a qual se casou mais tarde. Foi até a biblioteca da cidade verificar onde ficava o tal lugar, descobrindo que ficava no norte do Brasil e realmente a língua falada era o português. Em novembro de 1909, em Chicago, quando buscava o batismo com o Espírito Santo, conheceu o jovem Daniel Berg. No ano seguinte, Deus falou ao jovem Daniel Berg, que trabalhava em Chicago, que viesse a Southbridge, Indiana, onde Gunavingre pastorava uma igreja, para juntos orar e louvar o Senhor. Em oração, juntamente com o irmão Adolfo Ulde, foi então que Daniel Berg recebeu o chamado para acompanhar Gunnar ao Brasil. Em 5 de novembro de 1910, partiram de Nova York para Belém do Pará, Brasil. Depois de 14 dias de viagem, chegaram ao Pará. Em 19 de novembro de 1910, Daniel Berg foi trabalhar em uma fundição para ganhar dinheiro e Gunavingre estudava a língua portuguesa durante o dia. À noite, passava para Daniel o que aprendera. Congregavam em uma igreja batista sem escolher as verdades sobre o batismo com o Espírito Santo. 6 meses depois, deram a oportunidade para Gunavingre de dirigir o culto. Nesta oportunidade, ele pregou sobre o batismo no Espírito Santo. A irmã Celina de Albuquerque, após ter sido curada de uma enfermidade grave nos lábios, continuou orando buscando a promessa. Não muito tempo depois, Jesus batizou com o Espírito Santo, causando um grande reboliço na igreja, levando à divisão. Em 13 de junho de 1911, 18 irmãos, por crerem no batismo com o Espírito Santo, foram obrigados a deixar a Igreja Batista, passando a congregar na casa da irmã Celina, formando-se aqui o embrião da Igreja Assembleia de Deus, que atualmente conhecemos. Daniel Roberg, conhecido no Brasil como Daniel Berg, nasceu em 19 de abril de 1884 na pequena cidade de Vargön, na Suécia, às margens do lago de Vänern. Quando o evangelho começou a entrar nos lares de Vargön, seus pais, Gustav Werner Rockberg e Fredrika Rockberg, o receberam e ingressaram na Igreja Batista. Logo procuraram educar o filho segundo os princípios cristãos. Em 1899, Daniel converteu-se e foi batizado nas águas. Em 1902, aos 18 anos, pouco antes do início da primária nórdica, deixou seus pais. Embarcou a 5 de março de 1902 no porto báltico de Gotemburgo, no navio MS Romeu, com destino aos Estados Unidos, como tantos outros haviam feito antes de mim, frisava. O motivo? A grande depressão financeira que dominava a Suécia naquele ano. Em 25 de março de 1902, Daniel desembarcou em Boston, no Novo Mundo. Sonhava, como tantos outros, na sua época, em realizar-se profissionalmente. Mas deu-se um plano diferente e especial para a sua vida. De Boston, viajou para Providence, Rhode Island, para encontrar com amigos suecos. Eles conseguiram um emprego numa fazenda. Permaneceu nos Estados Unidos por 7 anos, onde se especializou como fundidor. Com saudades do lar, retornou à cidade natal, onde o tempo parecia parado. Nada havia se modificado. Só seu melhor amigo, companheiro de infância, não morava mais ali. Vive em uma cidade próxima, onde prega o Evangelho, explicou sua mãe. Logo chegou ao seu conhecimento que seu amigo recebera o batismo no Espírito Santo, coisa nova para sua família. A mãe do amigo insistiu para que Daniel o visitasse. Aceitou o convite. No caminho, estudou as passagens bíblicas onde se baseava a nova doutrina. Chegando à igreja do amigo, encontrou-o pregando, sentou e prestou atenção na mensagem.
Após o culto, conversaram longamente sobre a nova doutrina. Daniel demonstrou-se favorável. Em seguida, despediu-se e partiu. Sua intenção não era permanente na Suécia, mas retornar à América do Norte. Em 1909, após despedir-se dos pais, em meio à viagem de retorno aos Estados Unidos, Daniel orou com insistência a Deus, pedindo o batismo do Espírito Santo. Como não estava preocupado como da primeira vez, posto que já conhecia os Estados Unidos, canalizou toda a sua atenção à sua busca da bênção. Ao aproximar-se das plagas do norte americanas, sua oração foi respondida. A partir de então, sua vida mudou. Daniel passou a pregar mais a palavra de Deus e a contar testemunhos a todos, junto com o Navingre. Sins and griefs to bear. What